Isso aí, glória a Deus, hein? O negócio começou, pô, rendeu e não tava Não tava na pauta. Não tava na pauta aqui. Pastor, vamos voltar lá. A gente vai chegar. Conta um pouquinho pra nós, como é que foi a sua conversão? Conversão. Quando você aceitou a Jesus, entendeu o que era o Evangelho, começou a caminhar com Cristo. Então, eu nasci em uma família totalmente disfuncional. Eu não conhecia o meu pai. A única coisa que eu sei do meu pai é que ele morreu tentando tirar a vida da minha mãe. E aí eu fui criado pela minha mãe com mais uns 3, 4 padrastos no decorrer dessa caminhada. Infância totalmente sofrida, uma pobreza terrível. Então aprendi o trabalho, sobre o que era o trabalho muito cedo. Sobre como eu poderia ganhar a vida, ter dinheiro muito cedo. Eu vendia água de coco na praia, me apelidaram na época ainda de Buiú, lá na cidade de Porto Seguro, Bahia, imagina. Piar um garoto de 10, 11 anos, 12 anos, saindo nas praias de Porto Seguro, vendendo água de coco lá na Barraca Chamoá. Com 13 anos, já na adolescência, eu tive algumas amizades, né? E essas amizades me influenciaram para o ilícito. Me convidaram para o primeiro assalto à mão armada. Eu fiz o primeiro assalto à mão armada, deu certo e eu continuei. Mas por causa da adrenalina, não por conta da necessidade, porque eu sabia que o trabalho poderia suprir as minhas necessidades. Mas se tornou um vício, né? O assalto, ele é viciante por conta dessa adrenalina que ele proporciona. E eu fiquei no mundo do crime, do assalto, a popularidade. Eu tenho uma cicatriz na barriga de 19 pontos, uma bala alojada no corpo até hoje. Eles abriram a barriga para tirar a bala e não conseguiram, porque poderia dar uma hemorragia interna, então eles desistiram. Mas a minha conversão foi dos 16 para os 17 anos, quando eu estava em uma esquina, na cidade de Porto Seguro, com um revólver na cintura, com colegas da época, tramando um novo assalto a fazer. Naquele dia, um rapaz por nome de Henrique, que hoje é pastor da Igreja Mundial do Poder de Deus na Bahia, um pastor regional, ele ia passando por nós. Quando ele estava adiante, ele parou, olhou para trás e me gritou pelo apelido, dizendo: Buiú, vem aqui. Eu fui até ele. Quando eu cheguei até o Henrique, ele disse: Jesus quer mudar a sua vida, quer te libertar, quer te salvar, quer te transformar. Ele olhou para o revólver e falou: ele quer te trocar esse revólver por uma Bíblia, te fazer um pregador do Evangelho. Ele começou a falar de Jesus de uma forma tão linda para mim e ministrar na minha vida em relação ao ministério. Ele começou a imaginar Deus te usando para pregar e alcançar pessoas, Deus te usar para curar enfermos, libertar pessoas que estão oprimidas. Falar dessa forma, os meus olhos começaram a lacrimejar. E ele me propôs um desafio, não mais me chamando pelo apelido, mas agora pelo nome, dizendo: Fábio, experimenta Jesus por 2 semanas. Se você não gostar, desista dele depois. Eu falei: o que é que eu faço? Ele disse: levanta as mãos aqui. Eu levantei as mãos na rua mesmo. Repita essa oração comigo. Repeti a oração, fiz uma confissão de pecador que estava entregando a minha vida para Jesus ali, para experimentar Jesus por 2 semanas. Eu experimentei 1 semana, 2, 1 mês, 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 16 anos, e eu não consigo deixar Jesus por nada, porque Ele é tudo o que eu tenho, Ele é tudo o que eu preciso. Até então, adolescente, tinha perspectiva nenhuma, né? De vida, de futuro, não tinha sonhos, como eu falei aqui. Hoje eu posso me considerar um sonhador depois da minha conversão. Mas quando moleque, o crime tirou toda a minha perspectiva. Sonhar em ser o quê? Não tinha nem perspectiva do amanhã, quanto mais sonhar em querer ser alguma coisa no futuro. Mas após a minha conversão, eu ganhei alguns DVDs de pregação de presente. E um dia eu estava assistindo um pregador lá e eu me encantei com o cara pregando. Falei: meu Deus do céu, que graça, que unção, que coisa diferente. Olha a forma como esse cara prega. Aquilo ali despertou em mim um sonho. E eu disse: eu quero ser um pregador do Evangelho. Eu quero ser um pregador da Palavra de Deus. Aquele cara, ele foi usado por Deus para me inspirar a sonhar. E muitas vezes eu ouvia as suas mensagens. Eu dizia: um dia eu vou pregar nos mesmos eventos, nos mesmos congressos que esse cara está pregando. E eu não sabia
que 15 anos depois, pastor Marcos Feliciano, que foi usado por Deus para me inspirar a sonhar, estava na mesa do Eu Acredito Podcast, me chamando de amigo. Sensacional. Hoje me chama de filho, eu o chamo de paizão, já esteve no podcast com a gente 2 vezes, tá para ir, está conosco agora em março novamente. Olha que legal. Porque, mais uma vez eu repito, vale a pena sonhar quando se crê em um Deus que faz milagres. Meu